Confira o resumo da audiência pública de saúde realizada hoje. Unipar lança 2 exposições no Museu da Imaginação. Representantes da Sou Transportes participam de reunião na Casa de Leis Cubatense. Temos os lançamentos das telonas A Previsão do Tempo e o quadro Na Ponta do Lápis com o contador Tiago Leônidas. Sexta-feira, 6 de junho de 2025, vamos encerrar a semana com essas e outras informações na segunda edição do Seu N, que está no ar. Olá, boa noite. Vamos conferir juntos o resumo da audiência pública de saúde que foi realizada no plenário da Câmara Municipal da nossa cidade com o repórter Washington Luiz. A audiência pública da saúde para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. O presidente da Comissão Permanente da Saúde é o vereador Xuxa, que comandou a audiência. Foi muito produtiva, né? Onde tirou as dúvidas e há algumas reclamações, né, que os munícipes têm junto com os vereadores para que possam ser ajustados numa próxima prestação de conta. Está de parabéns, né? O secretário, né, falou sobre a importância na área da saúde de aumentar os leitos de exames, né? E foi muito boa, muito bom. Afinal de contas, aqui é o momento de prestar contas do dinheiro público gasto, não é? Sim. Esse aqui é o momento onde tem que ser prestadas as contas para que seja feita transparência com o munícipe e com os vereadores de que forma está sendo gasto o dinheiro público na saúde. Os vereadores Tinho, Batoré, Alessandro Oliveira, Marcinho, Carioca, Guilherme do Salão, Jair do Bar e Ronaldo da Comissão também estiveram presentes. E para o secretário de Saúde, Márcio Oliveira, a prestação de contas à população é sempre de extrema importância. E é bom porque é sempre com muito respeito, respeito não apenas entre as partes, mas também com a população, que de fato o parlamento representa aquilo que é o anseio da população e as perguntas que vêm, independente, não são questões partidárias, são questões de administração pública que precisam ser claras, e é importante, eu sempre digo isso, para a construção da política pública de saúde, ouvir aquilo que é o anseio da população através de uma audiência pública é muito importante. Então, quem ganha com isso? A população, que vai ter um serviço de qualidade ainda melhor. Agora, vários questionamentos foram ditos aqui, precisaríamos de horas para esclarecer. Um ponto que chamou a atenção logo no começo da audiência, o senhor falou com relação ao atendimento ao paciente, tem que ter toda uma logística para não causar honorário para o município, tudo legalizado, tudo bonitinho. Como é que funciona isso, secretário? Olha, para cada tipo de atendimento, para cada tipo de encaminhamento, existe um fluxo determinado, que são algumas delas, inclusive, orientações do próprio Ministério da Saúde para garantir acesso. A função do SUS é garantir acesso ao paciente. Seja através de uma especialidade, da execução de um exame, isso tudo segue por um fluxo de encaminhamentos. E garantir que esse fluxo funcione é importante não só para a administração pública verificar as questões de despesas a respeito disso. Então, quando, por exemplo, se eu disponibilizo uma vaga e essa vaga não é utilizada corretamente, eu tenho desperdício de recurso público e alguém precisa, de fato, olhar com isso com responsabilidade, porque é o recurso do povo. Então, se eu não tenho um fluxo determinado para garantir o acesso, e eu devolvo para a população, por exemplo, como foi dito aqui, são questões, por exemplo, de exames laboratoriais, que a gente sabe que agora vai mudar porque nós temos um novo credenciamento, mas as pessoas não conseguem acessar, e eu falo, poxa, mas eu estou perdendo vaga? Isso é desperdício de recurso público, isso não pode ocorrer. Então, todo o trabalho que tem sido desenvolvido é para minimizar os danos para a municipalidade, no sentido de recurso financeiro, mas também para o paciente. Na França, o presidente Lula recebeu o título honoris causa da Universidade de Paris, conhecida como Universidade de Vincennes. Em seu discurso, Lula disse que a homenagem vai além de um reconhecimento pessoal, é um reencontro com valores que moldaram a sua vida, como justiça social, a educação e o compromisso com quem teve que lutar por voz e espaço. Lula também foi acompanhado de Janja, do presidente da França, Emmanuel Macron, e da primeira-dama francesa, a Torre Eiffel. Lá, luzes formaram a bandeira do Brasil. Lula também participou do encerramento do Fórum Econômico Brasil-França.
O Museu da Imaginação está com 2 exposições interativas, a Jornada da Água, que fala a origem do recurso e a sua importância, e a exposição Volta ao Mundo, que nos faz viajar no tempo. A Cris Castanheira vai contar pra gente mais detalhes das exposições que contam com patrocínio da Unipar. A água é um recurso natural e essencial para a existência e sobrevivência de todas as formas de vida do planeta. A Jornada da Água, Caminhos e Descobertas, patrocinada pela Unipar, vai nos mostrar a importância deste líquido de forma lúdica na exposição que acontece aqui no Museu da Imaginação. A mostra, que foi inaugurada recentemente, conta com salas interativas onde os visitantes poderão conhecer desde a origem da água no universo até sua importância para o futuro do planeta. Na Jornada da Água, nós vamos poder conhecer desde a origem da água, toda a forma de utilização, com formas lúdicas, formas onde as crianças podem interagir, aprender, também aprender o processo de tratamento de água, desde o uso de produtos químicos até os filtros, e aprender também um pouquinho do processo de eletrólise, que é um dos itens que a Unipar trabalha e faz o seu processo de fabricação de cloro, soda e de PVC. Todas essas experiências serão realizadas através de participação, brincadeiras, de forma lúdica e com muita interação, para que todos possam sair com muito conhecimento e aprendizado. A exposição também ensina de forma divertida todas as etapas de tratamento da água por meio de maquetes. E um painel mostra a quantidade de açúcar que existe em diferentes tipos de bebidas. O presidente da Unipar esteve presente na exposição e falou da satisfação de fazer parte de um projeto tão importante. Estar nesse evento é algo muito importante, porque aqui a gente cumpre mais uma missão da Unipar, que é impactar as comunidades, né? E impactar a comunidade tem distintos aspectos. Esse aspecto de hoje aqui, a gente está tratando de educação, do bom uso da água, de como usar, de onde vem, do melhor uso desse recurso. Vamos lembrar que no Brasil existe grande desperdício de água, faltam acessibilidade de água a um montão de gente. Iniciativas como essa fomentam a base da cadeia, que são as crianças. Nada como explicar um processo complexo de tratamento de água de uma maneira bem lúdica, né? Assim as crianças podem entender um pouco de como funciona. Ali vocês vão ver a explicação para brincar com os filtros de água, qual a sequência correta deles. É bastante interessante, acho que as crianças vão adorar e vão aprender um montão sobre tratamento de água. O Museu da Imaginação também conta com a Jornada Volta ao Mundo, que nos faz viajar no tempo, com salas imersivas que vão desde o Egito Antigo até a modernidade. Todas as 37 maquetes foram construídas com blocos de montar e contaram com a participação de vários artistas. Então, estamos super felizes de poder inaugurar agora a maior exposição da história do Museu da Imaginação, que é essa exposição chamada Volta ao Mundo, com blocos de montar. Nós temos aqui mais de 1 milhão de pecinhas passando por diversas eras da história, então as crianças, os adultos, as famílias todas que vierem para cá vão aprender sobre história humana, todos os períodos, desde o Egito Antigo até a Era Moderna, passando agora pela Era da Imaginação, que é a última sala que temos aqui, através de salas ambientadas e maquetes de blocos de montar. Temos artistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, temos artistas brasileiros. Eu também arrisquei aqui, montei algumas das coisas aqui nessa exposição para que toda a família possa desfrutar. Bom, como nós vimos na matéria da Cris Castanheira, você que puder ir ao Museu da Imaginação, vai lá pessoalmente ver as belíssimas maquetes e conhecer um pouco mais, né, conhecer o museu também, além de ver as exposições. Agora a gente desce a serra e vamos falar da festa junina da nossa cidade. Ela começaria hoje no cartódromo, mas devido ao mau tempo, o seu início foi adiado para a próxima sexta-feira, dia 13, a partir das 7 horas da noite. Além dos shows musicais, vai ter brinquedos, comidas típicas e a novidade desse ano é a Vila Sertaneja. Eu particularmente já estou ansioso para comer aquele caldo verde gostoso, até porque o friozinho com o caldo é maravilhoso. Então eu estarei lá e espero que você também esteja. Agora nós mudamos de assunto para falar da Sou Transportes. A Comissão Especial de Inquérito que trata sobre o transporte público da cidade recebeu representantes da empresa.
Alexandre Carvalho e Fábio Francisco, ambos representantes da Sul Transportes, compareceram à convocação da Comissão Especial de Inquérito, que é presidida pelo vereador Topete, para esclarecerem sobre os problemas ocorridos na empresa em relação ao atendimento aos usuários dos transportes municipais e escolares na cidade. Os vereadores Xuxa, Carioca, Ronaldo da Comissão, Batoré, Tinho, Afonsinho, Guilherme do Amaral, Rony Martins, Marcinho e Alexandre Mendes, o Topete, estiveram presentes, que envolveu também a Companhia Municipal de Trânsito e a Secretaria do Meio Ambiente, com a presença do secretário Cleiton Jordão, porque ele mesmo recebeu denúncias de óleo diesel vazado nos rios. O vereador Alessandro Oliveira é o relator da comissão e, segundo ele, já existe vários argumentos para a rescisão do contrato com a empresa Sul Transportes. Bom, primeiro que essa reunião, se dependesse da minha vontade, ela não iria acontecer, né? Mas a gente segue aí a convocação do presidente, dos demais vereadores. Por qual motivo? Porque já temos elementos suficientes para interditar, ou seja, reincidir o contrato dessa empresa conosco, ou seja, a qualidade pífia do transporte da cidade, não só o transporte coletivo, mas também como escolar, né? Aquele transporte que carrega nossas crianças, ônibus sujos, sem condições, né, de uso. Agora a gente termina o relatório de tudo que a gente colheu de informações, através das convocações, das visitas, da fiscalização na garagem, e creio que terminaremos esse final de semana o relatório e na semana que vem vamos tentar já ler ele na sessão. Agora, vereador, nesta reunião, até o meio ambiente foi envolvido? Sim, a gente identificou diversas irregularidades, né? E, inclusive, convocamos numa das nossas fiscalizações o secretário de Meio Ambiente. Juntamente conosco, nas fiscalizações, a Companhia Municipal de Trânsito. Juntamente conosco, o responsável da Secretaria de Educação de fiscalização do transporte. Enfim, a gente tem muita coisa, né? Hoje todo mundo concordou, os 15 vereadores estão unidos, os 15 vereadores concordam com o relatório, né? Um pouco que a gente já trocou de experiência, e agora é cobrar providência, não da empresa, e sim do seu prefeito, da Justiça, para que tirem a empresa daqui. Momentos de tensão durante a reunião, que logo foi acalmado. Renata Almeida, chefe de gabinete da Prefeitura, explicou que a situação não está fácil e quais serão os próximos passos. Nós recebemos aqui a conclusão, né, da apuração aí feita pelos vereadores aqui da casa, e não tivemos acesso a essas informações. Essas informações eles vão terminar a documentação e vão direcionar ao gabinete do prefeito, diretamente ao prefeito, vão protocolar lá conosco. A partir dela nós vamos adotar as providências dentro do rito, né, de tramitação da prefeitura. Então hoje eles fizeram uma fala geral daquilo que eles apuraram, e aí a partir disso nós vamos poder tomar as providências dentro da prefeitura. Agora, Renata, essa rescisão de contrato não é tão fácil assim, né? Caso isso venha acontecer. Não. Dentro do contrato há a previsão de outras penalidades antes da rescisão. A gente não pode simplesmente chegar e aplicar uma penalidade a mais severa. Então, a gente tem que vir adotando dentro do rito as primeiras penalidades, e aí sim, na falta de providência por parte da empresa, é que a gente, em último caso, traz aí a penalidade mais severa. Mas a gente tem visto aí uma melhoria no serviço, a empresa tem se mostrado aí interessada em resolver e solucionar todas as falhas e os apontamentos aqui lançados. Então a gente acredita aí que a gente vai conseguir ainda assim resolver essa questão dentro dos trâmites processuais e dentro daquilo que o contrato prevê. Como nós vimos na matéria do repórter Washington Luiz, eu espero, né, que essa comissão que agora vai apresentar o relatório, né, e vai fazer esse relatório, resolva de uma vez por todas essa situação do transporte público da nossa cidade. Nós acompanhamos, né, no verão principalmente, os munícipes pegando ônibus no calor, e adivinha, um ônibus sem ar-condicionado, ou seja, uma condição desumana que os cubatenses passaram. E agora a gente acompanhou que teve vazamento de óleo diesel nos rios aqui da nossa cidade. Acho que tem que dar um basta nisso, né? Chega, a população já está de saco cheio dessa situação e também agora o meio ambiente está sofrendo.
Agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar de educação, porque até às 23 horas e 59 minutos de hoje você pode realizar a inscrição para o Enem de 2025. Mais de 2,5 milhões de estudantes se inscreveram para a prova. Os alunos da rede pública desse ano contam com uma novidade. Eles já estão com a sua inscrição pré-preenchida de forma automática. Eles só precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a sua inscrição. As provas serão aplicadas nos dias 9 e nos dias 16 de novembro. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Lula falou sobre a fraude no INSS. Ele destacou 2 pontos, sobre as investigações em relação às entidades e que isso aconteceu devido ao afrouxamento das regras no governo anterior. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu jornalistas no Palácio do Planalto. Na coletiva, Lula falou sobre as fraudes no INSS e reforçou que os aposentados prejudicados pelos descontos receberão o valor descontado. Quem errou vai ser punido. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou aposentado. Então essas pessoas serão punidas. Nós não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, disse à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. O que eu quero é somente a verdade para a gente punir quem que tiver que ser punido. Só quem não pode ser punido são os aposentados. Esses precisam ser ressarcidos e nós vamos ressarci-los imediatamente. O presidente, na coletiva, disse que se as entidades não provarem a autorização dos descontos, não devem mais fazer o serviço e ressaltou que um dos motivos que facilitou essa fraude foi a diminuição do rigor nas regras aplicadas. Nós vamos agir diferente, sempre partindo dos pressupostos que todo mundo merece a presunção da inocência. O que nós estamos dando é um tempo das pessoas provarem se estão certas ou erradas. E as investigações continuam. Essas pessoas serão punidas. A hora que encontrar o chefe, vai ser preso, vai ter que ter um processo. Não é o presidente da República que manda prender, é a justiça que manda prender, isso vai ter um processo. Se elas provarem que são inocentes, nós vamos ter que tomar uma decisão. É uma decisão que, na minha opinião, é o seguinte: a gente não deve fazer o desconto. Tá? Se as pessoas não mandarem documento provando, sabe, com A mais B, não tem por que liberar. Houve um erro, porque houve um afrouxamento no governo passado das regras. Ou seja, começou as pessoas a mandarem nomes sem nenhuma fiscalização, sem nenhum critério. Então, isso acabou. Acabou, definitivamente acabou. Comitiva de vereadores que estava historiando obras da Sabesp aqui na nossa cidade visitou mais um bairro, a Ilha Caraguatá. Dando continuidade à visita nos bairros para fiscalizar e propor ações de melhorias nas obras realizadas pela Sabesp na cidade, a comitiva de vereadores liderada pelo vereador Batoré estiveram na Ilha Caraguatá. Batoré esteve acompanhado dos parlamentares Marcinho, Edson Mota, Carioca e Guilherme do Salão, que é morador do bairro. A gente pôde constatar aqui que as obras que foram executadas aqui não foram entregues a contento, né? Ficou faltando muita coisa deixada para trás aqui e hoje eles estão vindo com uma ampliação, né, tanto no abastecimento quanto na coleta de esgoto por conta do projeto do Conjunto K, que vai chegar a cerca de 730 famílias, né, nessas moradias, e aí o bairro vai acabar comportando mais volume de água, né, também vai precisar dessa coleta do esgoto. E aí a gente está aqui próximo à estação elevatória, que é uma das que tem aqui no bairro, né? A única, né, na verdade, que aí daqui demanda para outras estações. Mas assim, olhando aqui em relação às obras, trabalho em cima de retrabalho aqui. Eles fazem até ligações de esgoto, ligações de água, estão reabrindo novamente alguns trechos e estão deixando algumas mazelas para a nossa população, entendeu? E aí a gente entende que isso daí traz aí um ônus para nós, né? Existe aqui ponta por conta, né, de a má devolutiva, má fiscalização, eu acho, a gente entende que alguns trechos aqui foram esquecidos. Então tem trechos ali que era para ter ser refeita a sarjeta, não foi. Locais onde eles fizeram, recolocaram a repavimentação e não entregaram isso a contento, deixou ao léu ali.
e aí a gente vai estar cobrando, né? E a gente pode ver também um pouco ali do Piscinão, que é uma outra SEV que também vai entrar na nossa SEV também, que eu montei, né, sobre a parte de enchentes e alagamentos na cidade, mas, porém, essa daqui, que o presidente é o vereador Batoré, a gente colocou também o Piscinão, porque foi uma obra da Sabesp também, aqui para a nossa cidade, e aí a gente vai questionar também. Agora é hora do esporte no seu Últimas Notícias. No primeiro jogo de Carlo Ancelotti, no comando da seleção brasileira, o time não saiu do empate sem gols com o Equador. O Brasil até teve bons momentos, mas com o meio-campo sem criatividade e um ataque que parecia bater cabeça quando tinha que finalizar as jogadas, a Canarinha, que criou uma expectativa com o novo treinador, deixou a desejar e ficou com aquele gostinho de que podia ser melhor. Agora, o Brasil pensa no próximo adversário, que é o Paraguai, que venceu o Uruguai por 2-0 com gols de Matias Garlaça e Julio Enciso. Já o Santos anunciou seu novo CEO, Alexandre Matos. No CT Pelé, ele falou sobre estar no Peixe e disse que é a realização de um sonho. Vamos acompanhar. O Santos é um clube que todo profissional tem um desejo, tem a vontade de estar, né? Uma cidade com a qualidade de vida como poucas no Brasil. É um clube que tem um carisma mundial, um clube que, como eu disse, qualquer profissional tem um desejo enorme de estar aqui. Quando o presidente Marcelo me chamou, veio na hora, passa um filme na hora de tantas vezes que vim na Vila Belmiro, tanto que é difícil jogar na Vila Belmiro, tanto que sempre foi muito bem respeitado por todos da cidade, enfim. Então acho que é um desafio prazeroso e um desafio que sempre teve na minha mente, sempre teve no meu coração, de um dia poder estar aqui. Já conversei um pouquinho ali com as pessoas, também vi o Santos atuando, o último jogo foi um bom jogo, apesar do resultado. Acho que o Santos tem um elenco bom, como todo clube no mundo, toda janela que se abre no mundo pode ter um ajuste ou outro, mas com certeza a gente tem os nossos reforços aqui dentro, que é a nossa categoria de base, tem, né, jogadores que a gente precisa recuperar, que são bons jogadores, comprovadamente já jogaram bem em algumas equipes que estão passando uma dificuldade aqui, mas eu acho que acima de tudo é o futebol se unir, aproveitar sempre os momentos que a gente tiver com nossa torcida. Já joguei contra aqui, sei o tanto que é difícil jogar contra aqui, então acho que para o Santos, o quanto antes sair dessa situação, a palavra é trabalho e união, nada diferente. Falar menos, trabalhar mais e conquistar os resultados que a gente precisa conquistar. No próximo bloco, nós vamos ver o lançamento do cinema nesse final de semana e também temos o quadro Na Ponta do Lápis. Eu e o contador Thiago Leônidas, nós vamos falar sobre o empréstimo consignado para o CLT. E você que está nos acompanhando pelo 48.2, siga-nos nas redes sociais, @TV Câmara Cubatão, no Instagram e no Facebook. E também nós estamos no YouTube. Não sai daí, Últimas Notícias, segunda edição, volta em instantes. No Brasil, a gente olha para frente com esperança, tem fé e arregaça as mangas. Neste governo, a saúde é prioridade. A gente trabalha para que cada brasileiro e brasileira receba o atendimento que precisa. Seja uma consulta nas unidades de saúde, seja na vacinação, no acesso a medicamentos gratuitos ou no exame necessário para uma possível cirurgia. A gente trabalha para reduzir as filas. A gente trabalha por um SUS cada vez mais presente, universal e integral, capaz de alcançar toda a nossa população. A gente trabalha para cuidar da população em todas as etapas da vida, pela mãe e por quem ainda nem chegou. A gente trabalha para garantir profissionais de saúde qualificados, para garantir investimento em tecnologia de ponta e para garantir atenção em todas as etapas. Trabalha por um Brasil sorridente, por um Brasil saudável. Trabalha ao lado da ciência e do respeito pela diversidade. Esse é o Brasil bem cuidado que queremos. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo.
O seu Últimas Notícias, segunda edição, está de volta. A sexta-feira foi fria, né, gente? De 28 graus que fez ontem na nossa cidade, os termômetros marcaram 22. Teve chuva, vento gelado e o vento ficou ali, né, por volta, em torno de 15 km por hora. Como nós avisamos, né, o Jefferson Santos trouxe a matéria, a frente fria chegou. E vamos ver como é que ficam os termômetros na nossa previsão do tempo com a Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens e o tempo permanece instável durante todo o dia. Pode chover no período da tarde. As temperaturas marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus. Os ventos sopram leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 78% e 96%. O domingo já amanhece nublado com possibilidade de garoa na parte da tarde e à noite. Os termômetros têm variação entre 19 e 26 graus. Vento moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 100%. Obrigado, Cris. E do tempo, vamos juntos ver a novidade nas telonas para esse final de semana? Bailarina é a grande estreia nas telonas dessa semana. Você gosta de dançar? Eu conheço uma escola de dança. Eu posso te levar lá se quiser. O filme traz a história da bailarina, interpretada por Ana de Armas, que é uma assassina habilidosa, que foi convidada a aprender balé, mas a academia funciona como uma escola de mercenários. Você sempre será menor. Se quiser vencer, surpreenda. Se adapte. Trapacei. Sendo treinada conforme as tradições da organização Ruska Roma, ela está determinada a buscar vingança contra os assassinos da sua família. Eles mataram meu pai. Isso só acaba quando estiverem mortos. Bailarina faz parte do universo expandido de John Wick, e ele se passa entre os eventos de John Wick capítulo 3 Parabellum e John Wick capítulo 4. Por onde eu começo para fazer o que você faz? Eu acho que você já sabe. E hoje é dia de colocar na ponta do lápis as nossas dúvidas, né? Hoje nós vamos falar sobre empréstimo consignado para quem é CLT, né? Para quem é o trabalhador que trabalha com a carteira assinada. Roda a vinheta. Claro, para falar das contas, estou recebendo aqui o Thiago Leônidas. Thiago, uma ótima noite para você, tudo bem? Uma ótima noite, é um prazer estar aqui com o pessoal de Cubatão para esclarecer esse assunto que é tão interessante, né? Perfeito, hoje muito interessante, né, falar sobre empréstimo, né, para o CLT, né? Agora, antes a gente vai tentar entender o que é o empréstimo consignado e como ele funciona, né, para quem trabalha com a carteira assinada. Vamos lá, o empréstimo consignado já existe há algum tempo, já para quem é aposentado, para quem é pensionista ou funcionário público. Como que funciona esse sistema de consignado? Você vai até um banco, uma instituição bancária, faz um empréstimo ali, conforme ali a sua margem, e esse valor das parcelas ele é descontado automaticamente do seu salário. Então a CLT ela tem o mesmo funcionamento, tá? A base, né? Vamos dizer assim, o princípio é o mesmo. Então você faz o empréstimo e isso é descontado do teu salário. E agora assim, Thiago, você falou do desconto do salário, né? Existe algum limite de valor que eu posso comprometer da minha folha ou eu escolho esse valor ou ele já é pré-estabelecido? Não, tem um valor pré-estabelecido. O valor é de 30% do seu recebimento, tá? Lembrando que é do salário bruto. Vamos colocar um exemplo. A pessoa tem ali, recebe R$3.000 por mês. Então o limite de parcela não é o limite de empréstimo, tá? Então a parcela dela não pode ultrapassar, nesse caso, de R$3.000,
de R$900. Então ele vai fazer um empréstimo até a parcela dele ser de no máximo R$900. Perfeito. Aí eu fui lá e fiz esse empréstimo. Como é que ele aparece no meu lerite? Tem alguma característica, alguma nomenclatura diferente? Tem sim, vai estar lá descrito no teu lerite lá desconto de empréstimo consignado. Então vai estar discriminado e lembrando que já é descontado automaticamente. Perfeito. Se a gente for fazer uma comparação, assim, é tal qual como se fosse uma pensão alimentícia. Vamos fazer essa comparação aí. Exatamente. Perfeito. Já é descontado, a pessoa simplesmente ela não recebe esse dinheiro. Perfeito, não recebe o dinheiro, perfeito. E é possível ter mais de um empréstimo consignado? Sim. Sim, é o bom que eu já fui bancário, então eu sei mais ou menos como é que funciona essa parte, já estive do lado de cá também. Sim, você pode ter mais de um empréstimo. Por exemplo, você fez um empréstimo que comprometeu só 10% do seu rendimento, certo? Então você tem um empréstimo, vamos usar o exemplo de R$3.000, você fez um empréstimo de a parcela de 300. Então você pode fazer um novo empréstimo até que a parcela seja R$600, tá? Então você não pode ali ultrapassar a sua margem. Perfeito, Thiago. E agora, assim, quais são os riscos de fazer um empréstimo consignado estando no emprego de carteira assinada? O risco, né, que seria a demissão, né? Mas como que vai funcionar? Esse valor de empréstimo consignado, ele tem uma garantia. Então a garantia é o fundo de garantia. A garantia é o fundo de garantia. Perfeito. E se o empregado, né, o que acontece com o meu empréstimo, na verdade, se eu for demitido do meu trabalho, ele cessa, fui demitido, vou pegar o seguro-desemprego descontado. Qual é o trâmite burocrático? Quais são os passos a passo que acontecem? Vamos lá. Seguro-desemprego é uma questão à parte, ele não vai entrar nesse cálculo. No caso, vamos supor, fui demitido, fiz a minha parcela, tinha meu consignado. Lembrando que, como eu falei, o valor de garantia é o fundo de garantia, como eu acabei de falar. Esse valor ele vai ser bloqueado da sua conta. Então, por exemplo, eu fiz um empréstimo de R$10.000, eu tinha esse valor no meu fundo de garantia. R$10.000, né? Eu estou colocando aqui bem no básico para a pessoa entender, para a população entender. Esses R$10.000 do fundo de garantia, ele fica bloqueado. Então, o banco, a instituição bancária que utilizar, ele vai ter o direito de se apossar, de pegar como garantia esses R$10.000. Perfeito. O empregador, ele pode se recusar a descontar o consignado da folha de pagamento? Não. Ele como é uma lei normativa, então o empregador ele é obrigado, né, a fazer esse desconto em folha. Agora, lembrando que o empregado que fizer, né, o trabalhador que fizer esse empréstimo, ele precisa comunicar ao departamento pessoal da sua empresa que foi feito esse empréstimo. E, claro, né, que todo empréstimo, seja consignado ou não, tem os juros, né? Como é que eu posso saber para ver se os juros que estão me cobrando, eles são os juros ao mais justo? Vamos lá. Como é algo assim, embora seja uma iniciativa do governo, quem faz os empréstimos não são o governo, são as instituições bancárias. Então você tem a liberdade, o trabalhador tem a liberdade de escolher qual instituição bancária vai fazer o seu empréstimo. Então ele pode analisar os juros de cada uma. Né? Lógico que é mais vantajoso que tiver menos juros. Então, você tem essa liberdade. Você não é obrigado a fazer o empréstimo no banco X nem no banco Y. Você pode fazer essa escolha aí do que for melhor para você. Perfeito. Agora, engraçado, no último quadro nós falamos do imposto de renda e veio uma pergunta que a gente traz à tona só para tirar essa dúvida. Existe algum impacto do empréstimo consignado na hora que for declarar o imposto de renda ou até no fundo de garantia do trabalhador? Vamos lá. Impacto não. Mas ele precisa ser declarado, né? Ele precisa ser declarado como ônus e dívida, porque é uma dívida que você contraiu, né? Você teve lá o dinheiro, você tem um dinheiro a pagar. Então você precisa sim também declarar o imposto de renda, isso no imposto de renda, mas não vai impactar no valor de imposto a pagar ou de restituição. Perfeito. Então, só uma dúvida aqui geral. Então, mas agora, o empréstimo consignado ou empréstimo normal, ele precisa ser declarado no imposto de renda? Precisa ser declarado no imposto de renda. Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Perfeito. Então, se você fez algum empréstimo, sem ser consignado, o tema é empréstimo consignado, mas fez algum empréstimo comum, se você não declarou, meu amigo, pode ter certeza que a sua orelhinha ali vai ficar coçando, porque uma pulguinha vai surgir, viu? Não tenha dúvida disso. Agora sim, Thiago, quais cuidados, né, eu devo ter antes de contratar o empréstimo consignado? Bom, o primeiro, a gente já falou aqui, os juros. Né? Vai contratar um empréstimo.
Às vezes, eu sempre falo, a pessoa que quer contratar o empréstimo, ela não contrata porque ela não está precisando. Ela contrata porque está precisando. E nisso aí ela acaba deixando passar alguns detalhes. Então, gente, sempre olhar quais são os juros, fazer o cálculo, quanto que vai ficar no final. Então, isso é um cuidado que se deve fazer. Segundo cuidado, comunicar à sua empresa de que você contraiu esse empréstimo consignado. Tá? Aí o departamento pessoal vai fazer todo o trâmite que precisa ser feito para isso ser descontado na sua folha. E sempre, né, analisar se eu realmente preciso ter esse empréstimo, porque é algo que vai deixar um bom tempo da tua vida ali, vai ser tirado do teu salário. Perfeito. Agora, só para a gente encerrar esse assunto aqui, antes de gravar o quadro, nós estávamos conversando sobre essa nova modalidade do governo, né, Tiago, de empréstimo, né, consignado. Como é que vai funcionar esse empréstimo? Como é que você, como contador, pode explicar para a gente, né, digamos assim, falar sem os números, né, tentar falar de uma forma mais fácil de compreender para a gente, e como é que você enxerga isso na vida do trabalhador? Olha, é um benefício, né, mas é um benefício que precisa ser calculado, né? Eu sei que o contador falar isso é meio que trivial, mas você tem que calcular realmente se eu preciso disso, se eu não preciso. Às vezes alguém precisa para comprar alguma coisa ali que supérflua, e ela deixa passar e acaba contraindo uma dívida que não precisava ter. Então, analisar sempre certinho, fazer o cálculo, ver se eu preciso. Eu preciso ter realmente para pagar aquilo, mas não tem como fazer de uma outra maneira. E aí, caso não tenha como fazer, aí sim você faz o seu empréstimo consignado. Perfeito. Então, gente, acho que é uma dica muito básica que a gente viu aqui, empréstimo, assim, não sei se posso nem falar que é dica, né, Tiago, mas assim, talvez um norte, empréstimo, seja consignado, seja ele normal, só em último caso, basicamente isso, né, Só Tiago? em último caso. Então, perfeito. Então, assim que a gente encerra essa temática do empréstimo consignado. Empréstimo só no último caso. Tiago, muito obrigado, uma ótima noite para você, um bom fim de semana. Uma ótima noite para você, população, e sempre cuidado. Sempre cuidado. E também uma ótima noite para você que esteve com a gente acompanhando, claro, esse quadro Na Ponta do Lápis e Últimas Notícias, segunda edição. Você sabe que pode ficar com a gente também nas redes sociais, @TV Câmara Cubatão, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma ótima noite para você, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até a próxima semana com Últimas Notícias que você, claro, você sabe, você lembra, volta na sua hora do almoço a partir do meio-dia e meio. Uma ótima noite. Tchau!